Dividendos é a parte do lucro que as empresas pagam aos seus acionistas. E tem algumas empresas da bolsa que mais do que dobraram o pagamento de dividendos nesse ano de 2022 e são elas que vamos conhecer no vídeo de hoje. Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli por aqui e hoje para trazer alguns dados para vocês sobre as ações que aumentaram o pagamento de dividendos em 2022 comparado à média dos últimos 5 anos. Para quem está por fora, as únicas formas que as empresas conseguem aumentar a distribuição de dividendos é por meio do aumento do lucro líquido. Então a empresa passa a lucrar mais e consequentemente a parcela destinada aos dividendos fica maior e ela paga mais dividendos aos acionistas. E a outra forma é a empresa aumentar o seu payout, né? O payout é a porcentagem do lucro da empresa que ela paga em dividendos. Então se uma empresa lucra R$1 bilhão, por exemplo, e tem um payout de 50%, portanto 500 milhões serão pagos em dividendos, e se ela aumentar esse payout para 70% e mantendo o mesmo lucro de 1 bilhão, portanto o lucro continua o mesmo, só que os dividendos agora são maiores devido ao aumento do payout. Empresas podem aumentar o payout sem necessariamente aumentarem o lucro, né? Elas podem complementar esses pagamentos maiores com reservas de lucro de outros períodos, porém essa não é uma estratégia muito perene, pois eventualmente a reserva de lucro em algum momento vai acabar e os dividendos irão diminuir novamente. Aqui hoje eu trouxe 7 empresas da bolsa, né, que aumentaram a distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. Esse estudo, né, foi conduzido pela casa de análise Dica de hoje com os dados da Economática, que levantou ao todo 17 empresas levando em consideração alguns critérios, né, sendo eles que a empresa deveria ter distribuído dividendos nos últimos 12 meses, ter distribuído também anualmente nos últimos 5 anos e ter um dividend yield médio de no mínimo 3% ao ano. Considerando esses critérios, foram levantadas 17 empresas que aumentaram seus pagamentos nos últimos 12 meses, porém das 17 eu separei 7 dessas empresas que, além de fazerem parte de setores perenes e além de terem aumentado os dividendos, elas também tiveram uma valorização expressiva das ações nesse ano de 2022. Ou seja, além de terem aumentado o pagamento de dividendos, houve também valorização das ações diretamente na bolsa. Então, separando por setores aqui, né, essas 7 empresas estão presentes em 3 setores diferentes, sendo eles o setor de energia elétrica, commodities e o setor financeiro no geral. Dentro do setor de energia elétrica, tá pessoal? A CPFL Energia CPFE3 é o grande destaque, né, com um aumento de 270% na distribuição de dividendos em comparação à média anual dos últimos 5 anos. De 2017 a 2021 a média de distribuição era de 4,1% ao ano, porém nos últimos 12 meses a CPFL já pagou mais de 15% em dividendos aos seus acionistas, sem contar que de janeiro desse ano até agora as ações já subiram mais de 40%. Ainda no setor de energia, a Energias do Brasil também aumentou a sua distribuição em 246% em comparação à média anual dos últimos 5 anos, que foi de 3,5%, e as suas ações também subiram 17% na bolsa em 2022. E a terceira, mas não menos importante, do setor elétrico foi a Taesa, com aumento no pagamento de dividendos de 40% em relação à média anual dos últimos 5 anos. A Taesa, tá pessoal, sempre teve um histórico decente de distribuições, não é por nada que na média, né, a média de pagamentos dos últimos 5 anos é de 10,7%, bem maior do que a média anual das 2 primeiras ações. Além do aumento da distribuição, as ações TAE11 valorizaram pouco mais de 18% em 2022, agregando ainda mais valor aos acionistas. Então, no setor elétrico, são essas 3 empresas que se destacaram por aumentar os proventos nesse ano de 2022. CPFL Energia, que é focada apenas na distribuição de energia, a Energias do Brasil, que atua nos 3 segmentos do setor, geração, transmissão e distribuição, e a Taesa com foco total na transmissão de energia elétrica. Todas as 3, pessoal, fazem parte de um dos setores mais sólidos, perenes e defensivos da Bolsa de Valores e que é comum as empresas pagarem bons dividendos ao longo dos anos. Então, se você busca dividendos nas ações, as do setor elétrico precisam estar presentes na sua carteira. O próximo setor, que engloba 2 empresas dessa lista, é o setor de commodities. Eu tenho que confessar, né, que não é um dos meus setores preferidos, pois é um setor extremamente cíclico e que pode permanecer em baixa, né, por longos períodos de tempo. Haverão momentos, né, de boom das commodities, onde os preços irão subir e jogar as ações lá para o alto, mas também haverão momentos de baixa no preço das commodities e que vão manter as ações em declínio ou estacionadas por longos anos, tá? Portanto, para ter ações comoditizadas na carteira, você precisa ter consciência
consequência disso e alinhar muito bem o seu horizonte de investimento, né? Pois se ocorrer quedas bruscas, o que não é difícil de acontecer, você entenderá os motivos dessas quedas e as chances de você vender em baixa e com prejuízo serão menores. Normalmente, né, investidores iniciantes vão logo nas principais empresas comoditizadas da bolsa, né, que é a Vale e a Petrobras. E por não entenderem a volatilidade do setor, quase sempre perdem dinheiro com os movimentos de baixa. Não buscam, né, aprender o porquê daquilo está acontecendo e saem da bolsa dizendo que bolsa de valores é cassino. É por isso que o setor de commodities requer muito mais estudo do que outros setores, né? Sem contar que a influência do mercado global, do mercado externo, é infinitamente maior, o que acaba colocando mais um fator de estudo aí na lista. Então, das empresas de commodities, né, a Vale é uma delas que aumentou o seu dividend yield em 42% em comparação à média dos últimos 5 anos, que foi de 6,8%, e atualmente está em 9,73%. E as ações Vale 3 também valorizaram 7,8% na bolsa nesse ano, segundo os dados da Economática. A outra empresa que não tem nada a ver com a Vale, mas também trabalha com commodities, é a Brasil Agro, né, a Agro 3. Nesse ano o dividend yield cresceu 164% em comparação à média anual dos últimos 5 anos e as ações da Agro 3 valorizaram quase 14% na bolsa em 2022. Do setor de commodities foram essas duas empresas que se destacaram. Vocês podem, né, agora estar se questionando cadê a Petrobras, que também pagou bons dividendos nesse ano. O fato da Petrobras, pessoal, não estar nesse estudo é porque ela não pagou dividendos em 2017 e nem em 2020, que era um dos critérios para a empresa entrar nessa lista. Sem contar que parte dos dividendos pagos pela Petrobras nesse ano de 2022 foi proveniente das reservas de lucro, o que não será constante nos próximos anos. Portanto, a tendência é que a Petrobras diminua os dividendos nos próximos anos. Não só a Petrobras, mas também outras empresas comoditizadas, né, como Vale, Brasil Agro e outros que trabalham com aço, minérios e alimentos, tendem a reduzir os dividendos nos próximos anos com a diminuição da demanda dessas matérias-primas pelos mercados globais, né? Com a pandemia e a guerra na Ucrânia, o preço de várias matérias-primas, incluindo minério, alimentos e tudo mais, subiram e beneficiaram essas empresas exportadoras. Mas a tendência é que tudo se normalize nos próximos anos. Bom, pessoal, e o setor que não poderia ficar de fora quando o assunto é dividendos é o setor bancário e financeiro no geral. O destaque entre os bancos ficou para o Banco do Brasil, que aumentou a distribuição em 163% nos últimos 12 meses, com um yield atual de 11,72%. Além desse aumento considerável, houve também valorização de 49% das ações BBAS3 na Bolsa de Valores. Outra empresa que veio junto com o Banco do Brasil é o seu braço de seguros, né, BB Seguridade, que também aumentou o dividend yield em 48% nos últimos 12 meses, em comparação com a média dos últimos 5 anos, e teve uma valorização das ações da Bolsa de 43% somente em 2022. Ambas as empresas, tanto o Banco do Brasil quanto o BB Seguridade, podem sofrer com intervenções estatais. Portanto, o risco político, ainda mais nesse momento eleitoral que estamos vivendo, ainda é muito presente e precisa ser considerado antes de escolher colocá-las em carteira. Então, pessoal, foram essas 7 empresas que separei desse estudo: CPFL Energia, Energias do Brasil, Taesa, Vale, Brasil Agro, Banco do Brasil e BB Seguridade. Todas elas com aumentos consideráveis nos dividendos e também com valorização das ações na Bolsa de Valores. Agora eu quero saber de você, né? Quais dessas empresas você tem em carteira ou quais delas pretende comprar depois de ver esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. No mais, é isso. Eu espero ter trazido informações úteis para você. Conto com a sua ajuda, né, para compartilhar esse conteúdo, deixar o seu gostei nesse vídeo e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.